Sabe aquela história de que o mesmo remédio funciona super bem para uma pessoa, mas para outra parece que não faz nem cócegas, ou pior, até faz mal? Pois é, a gente vai mergulhar fundo nisso hoje para entender por que a mesma pílula age de formas tão, mas tão diferentes em cada corpo. Olha só o nosso caminho. Primeiro a gente vai entender por que essa ideia de dose única para todo mundo não funciona. Depois vamos ver a jornada do remédio no corpo com foco especial nas crianças, nos idosos e em quem tem alguma questão no fígado ou nos rins. E para fechar, como é que se ajusta a dose na prática. Então, vamos lá. Essa coisa de dose padrão é uma cilada. Na vida real, a história é bem mais complicada e não prestar atenção nisso pode ser bem perigoso. Essa é a grande questão, né? Por que isso acontece? Bom, a resposta está na nossa individualidade. Cada corpo é um universo. Idade, peso, como os órgãos estão funcionando, até a nossa genética. Tudo isso entra na conta. É por isso que a farmácia está virando uma ciência cada vez mais pessoal. E olha, isso aqui não é só teoria não, é muito sério. Os dados do Cinetox, que é o nosso Sistema Nacional de Informações Tóxicas, mostram uma coisa preocupante. Medicamentos são a principal causa de intoxicação no Brasil. E o pior de tudo, as crianças são as maiores vítimas. Isso mostra o quanto é urgente a gente entender a importância de acertar a dose. Para a gente entender essas diferenças todas, primeiro a gente precisa entender o básico. Qual é o trajeto que um remédio faz dentro do nosso corpo? É uma verdadeira jornada, com várias etapas que tem um nome técnico, farmacocinética. Pensa assim, farmacocinética é o estudo do que o nosso corpo faz com o remédio. Não o contrário, não é o que o remédio faz na gente. É tipo um mapa do GPS que mostra todo o percurso da substância, da hora que entra até a hora que sai. E essa viagem tem 4 paradas obrigatórias. Primeiro, a absorção. O remédio cai na corrente sanguínea. Depois, a distribuição. Ele pega a carona no sangue e se espalha pelo corpo. Aí vem a biotransformação, que é o metabolismo, a hora que o fígado entra em cena e modifica a substância. E por último, a excreção, quando os rins principalmente colocam tudo para fora. Se qualquer uma dessas fases der uma engasgada, o efeito do remédio muda completamente. Beleza, agora vamos focar no nosso primeiro grupo, as crianças. E aqui tem um erro clássico, achar que criança é um adulto pequeno. Não é, de jeito nenhum. O corpo delas está a 1000 por hora se desenvolvendo e tem regras de funcionamento completamente diferentes. Dá uma olhada nessa tabela, ela mostra bem o porquê. O estômago de um bebezinho, por exemplo, é menos ácido, e isso já muda como o remédio é absorvido. O corpo deles tem muito mais água, o que pode diluir o medicamento. Eles têm menos proteínas no sangue para prender o remédio, então sobra mais substância ativa circulando, o que pode ser perigoso. E o mais importante, fígado e rins ainda estão, digamos, em treinamento. Não trabalham com força total, são muito mais lentos para processar e eliminar tudo. E qual a consequência disso tudo? O risco de intoxicação vai lá para cima. Uma dose que seria segura para um adulto pode se acumular no corpinho de um recém-nascido e virar tóxica. A margem de erro é mínima, porque os sistemas de defesa e processamento deles ainda não estão 100%. Agora vamos pular lá para o outro lado da vida, os idosos. O envelhecimento também muda tudo na forma como o corpo lida com os remédios. Só que os desafios aqui são diferentes, quase o contrário do que a gente vê nas crianças. Olha só que interessante. Nos idosos, a quantidade de água no corpo diminui e a de gordura aumenta. O que isso quer dizer? Que remédios que gostam de gordura podem ficar guardados no corpo por mais tempo. Além disso, o fluxo de sangue para o fígado diminui e a função dos rins, nossa, despenca. Pensa que o rim de uma pessoa de 90 anos pode ter só metade da capacidade do rim de alguém de 20. Isso deixa a eliminação dos remédios super lenta. E por que esse número 30% é tão importante? Porque ele representa a porcentagem de mortes em idosos causadas por doenças infecciosas. Então, acertar a dose de um antibiótico, por exemplo, é crucial. Se a dose for baixa, a infecção não vai ser combatida. Se for alta, pode detonar os rins que já não estão a todo vapor. É uma linha muito tênue. Ok, já falamos de idade, mas e quando os nossos centros de processamento principais, o fígado e os rins, não estão bem? Aí o cuidado tem que ser redobrado, não importa a idade. A insuficiência hepática é isso, o fígado perde a capacidade de trabalhar direito. E como ele é a nossa grande usina de processamento, a capacidade de metabolizar os remédios cai. Isso é um problemão, principalmente para aqueles medicamentos que precisam ser desativados pelo fígado para poderem sair do corpo. Com os rins é a mesma lógica. A insuficiência renal é tipo um engarrafamento gigante na via de saída do corpo. Os remédios que deveriam ser eliminados pela urina ficam presos, se acumulando no sangue,
Aí o efeito dura mais do que deveria e a concentração pode chegar a níveis bem perigosos. As consequências disso no fígado, por exemplo, são bem claras. A limpeza do sangue, que a gente chama de clearance, fica mais lenta. Aquele pedágio que o fígado cobra do remédio, o tal efeito de primeira passagem, diminui. Resultado? Sobra muito mais remédio ativo circulando no corpo. Por isso, ajustar a dose de coisas como ciprofloxacina ou isoniazida nesses casos é fundamental. Beleza, já vimos os problemas. Mas e a solução? Como é que os médicos e farmacêuticos fazem para achar a dose certa no meio de tanta variável? A palavra-chave aqui é personalização. No caso das crianças, por exemplo, não é chute. Existem várias fórmulas matemáticas para ajudar. Tem a regra de Clark, que usa o peso, a fórmula de Young, que leva em conta a idade. Todas elas partem da dose do adulto para chegar num valor mais seguro para os pequenos. Mas não é só fazer conta, não. O cálculo é só o primeiro passo. Em casos mais complicados, o acompanhamento é tudo. Pega o exemplo da diálise. A máquina limpa o sangue, mas ela pode acabar limpando o remédio junto. Por isso, para antibióticos fortes como vancomicina, o pessoal da saúde mede o nível do remédio no sangue logo depois da diálise para ver o que sobrou. E aí sim decidem se precisa de mais. Isso é medicina personalizada na veia, literalmente. No final das contas, o que fica de tudo isso é uma lição bem importante. Medicina boa de verdade trata a pessoa, não só a doença. E a dose certa não é aquela que vem na bula, mas sim a dose que foi pensada e ajustada para cada indivíduo. E isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Hoje, a gente ajusta a dose por idade, peso, função dos órgãos. Mas e o futuro? A gente já sabe que a nossa genética influencia se a gente processa um remédio mais rápido ou mais devagar. Imagina só, será que um dia um simples exame de DNA vai dizer qual é a dose exata, perfeita para cada um? Parece que essa jornada para uma medicina totalmente pessoal está só no começo.